Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no nosso canal Ensino e Informação. Lembrando que nós temos uma revista, um site, cujo endereço é www.ensinoinformação.com. Tá? Nossa aula hoje é destinada ao público do primeiro grau, então nós vamos falar sobre raiz quadrada, como extrair a raiz quadrada de um número inteiro. A primeira raiz quadrada que nós vamos extrair, o item A, então, é a raiz quadrada do número 2, certo? Então, se vocês usar a calculadora, vocês vão ver que colocando 2 e pedindo para tirar a raiz quadrada, isso vai dar aproximadamente, com duas casas decimais. O que é duas casas decimais? É o 1 que está aqui, vírgula, o 4 e o 1. Então, duas casas decimais. Aqui é a casa do 4 décimos e a casa do 1 centésimo. Então fica 41 centésimos. Bom, o que nós queremos dizer é que nós queremos achar a raiz quadrada. Nós vamos mostrar como é que se extrai a raiz quadrada sem usar a calculadora. Legal? Aí que tá. Com duas casas decimais por falta, tá certo? Então nós vamos tirar a raiz quadrada aqui, por um método que nós vamos colocar aqui, e que vai ter um resto, entendeu? Um resto que, completando com 1,41 elevado ao quadrado, vai dar o 2, certo? Então, note, nós tiramos a raiz quadrada aqui como sendo aproximadamente 1,41. Duas casas, então, decimais. Usando o quê? Calculadora. Vamos lá então, pessoal. Extrair a raiz quadrada usando um método que é universal. Desde os meus tempos de, acho que é sétima série, né? É isso? Da sétima série, oitava série, que se introduz esse processo de extrair a raiz quadrada, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer? Olha, o 2, nós queremos tirar a raiz quadrada de 2, certo? Nós temos aqui duas casas decimais, tá certo? Eu vou colocar aqui uma estrelinha. Como eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar dois pares de zeros aqui, ó. Um e outro aqui, ó. Certo? Dois pares de zero aqui. E nós vamos começar a tirar a raiz quadrada assim, ó. Qual é o número que eu colocar aqui, que elevado ao quadrado resulta no número 2 ou o mais próximo do 2 possível? É o 1, certo? Então, 1 é igual a 1 ao quadrado, certo? Agora coloca a diferença. 2 menos 1 sobra 1, legal? Então é o resto aqui por enquanto. Se eu não continuar, seria o resto. Eu tomaria a raiz quadrada de 2 como sendo 1. Mas 1 não é legal, né? Porque nós queremos o quê? A raiz quadrada com duas casas decimais. Então, nós vamos dobrar isso aqui, ó. Dobrar, multiplicar por 2. Multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. Agora nós vamos colocar aqui um tracinho, um vezes e um tracinho. Tá certo? Então, antes disso, nós temos o 1 que está aqui. Nós vamos baixar primeiro os dois zeros que estão aqui. Primeiro par de zeros está aqui. Então nós vamos ficar com o número 100. Certo? Então, qual é o número que eu vou colocar aqui e que depois também colocar aqui? Eu vou colocar aqui e aqui. Que quando multiplicar vai me dar o número ou 100 ou próximo do 100. Já sabemos que é o 4 que está lá, né? Se eu multiplicar o 4 pelo 24, 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Para 100, sobrou o quê? 4. Legal? Sobrou 4. Então eu vou continuar agora. Certo? Eu vou continuar agora. Eu vou abaixar aqui mais o outro par de zero. Vou ficar com 400. Então aqui para mim deu 4. Certo? Eu vou colocar o 4 ali. Agora eu vou multiplicar o 14. Agora eu vou multiplicar o 14 por 2. Dá 28. Certo? 28.
Então, novamente, qual é o número que eu vou multiplicar aqui? Qual é o número que eu vou colocar aqui e aqui? Quando multiplicar, me dê um número próximo de 400. Se eu colocar 2 aqui, gente, olha só, se eu colocar 2 aqui, ó, eu tenho 282, multiplicando por 2, vai passar do 400, tá certo? Então aqui não pode ser 2. Então aqui tem que ser ou 0 ou 1. 1 é legal? 1 vezes 281, legal. 281, certo? A diferença aqui, a diferença é 0, 10, aqui dá 9, aqui 9 menos 8 dá 1, e aqui 3 menos 2 dá 1, tá legal? Agora vem a questão de nós saber aqui o resto, ó. Nós queremos o resto, tá certo? Porque aqui nós já temos o 1 aqui, ó. Então, portanto, nós vamos colocar a nossa vírgula onde? Aqui, ó. Aqui, tá certo? Já temos 1,41 ali. Então, agora precisamos do resto. Como é que eu vou colocar o resto? Tenho 1, 2, 3, 4. 2 pares de 0 significa que eu tenho 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui então tem que ter um 0 aqui. Daí a vírgula e o 0. Então aqui tem que ter 4 casas decimais aqui, ó. Certo? 4 casas decimais. Pessoal, vamos fazer mais um exercício. Então vamos colocar aqui como se fosse o item B. Legal? Então, tirar a raiz quadrada de 125. Se vocês usar a calculadora, como eu falei, com uma casa decimal, ou seja, depois da vírgula só tem um dígito ali. 1, tá certo? Então, com uma casa decimal, por falta, a raiz quadrada de 125 dá 11,1. Legal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos 125, como é uma casa decimal, aqui ó, como é a casa decimal, nós vamos colocar um par de zero aqui, ó. Certo? Um par de zero. Então, como é que nós vamos começar? Olha, nós vamos começar aqui, ó. Vou deixar isolando do 25 aqui. Começar por 1. 1. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Porque 1 é igual a 1 ao quadrado. 1 menos 1 igual a 0. Agora, o que nós fazemos agora aqui? Vamos baixar o 25. Legal? Baixar o 25. Legal? E vamos multiplicar aqui por 2. Então, 2 vezes 1, 2. Agora nós vamos perguntar qual é o número que eu colocar aqui e colocar aqui ao mesmo tempo, e que eu for fazer a multiplicação, vai me dar um número que seja 25 ou próximo de 25. Então, o número aqui então é 1, né? 1. Se eu colocasse 2 aqui, ficaria 2 multiplicado por 22. 2 vezes 22 dá 44, ó, passaria. Tá certo? Então não pode ser 2. Então tem que ser 1, no máximo. Tá? Então, 1 vezes 21 dá 21. Para 25, sobra quanto aqui? Sobra 4. Tá legal? O que nós vamos fazer? Vamos colocar o 1 que está aqui, tá certo? Agora já podemos colocar a vírgula. Nós vamos baixar agora então o par de zero que nós temos ali. Vamos ficar com 400. Agora nós vamos multiplicar esse número que está aqui, ó, por 2. 11 multiplicado por 2 dá 22. Qual é o número que quando eu colocar aqui e fazer a multiplicação, e ele aqui e aqui o número? Certo? Então, se eu colocar 2, fica 2 vezes 220, 2, que passa dos 400. Então aqui para mim é 1, certo? Então aqui para mim é 1. Então eu já coloco 1 ali, certo? Então aqui vai dar 221 menos. Então, quanto é que dá aqui? 10 menos 1, 9. Aqui
9 menos 2, 7. E aqui 3 menos 2, 1. Agora nós vamos colocar aqui o resto, a vírgula. Onde é que vai a vírgula aqui? Tá? Nós sabemos que dá 11,1, mas vai ter um resto aqui, por falta. Então, nós temos um par de zeros. Tá? Então, 1, 2, e colocamos a vírgula aqui. Esse aqui é o resto. Legal? Agora vamos fazer as contas. Então, para nós dá 11,1 aproximadamente a raiz quadrada de 2. Então, se eu fizer 125, vai ser igual a 11,1 elevado ao quadrado, mais o resto que está aqui, 1,79. Legal? Agora vamos ver na calculadora 11,1 quando eu elevo ao quadrado. Isso aqui vai dar para mim, isso aqui, ó, 123,21. Tá? Quando eu somar com 1,79, vai me dar igual a 125, tá certo? Então, a raiz quadrada de 125, com uma casa decimal, tá certo? Vai me dar 11,1 por falta, tá? Por falta, porque preciso de alguma coisa para completar. Então, por falta, né? Então, dá 11,1 aqui, né? 11,1 por falta. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam, gente, esse significado de por falta? Então, a raiz quadrada não é exata, tá certo? Então, ela é aproximada. Ela é aproximada em 11,1 por falta. Não está sobrando. Se eu multiplicasse 11,1 e passasse do 125, seria por excesso. Seria a raiz quadrada por excesso. Mas como 11,1 ao quadrado é 123, falta aqui 1,79. Então é por falta, tá certo? Então a nossa raiz quadrada não é exata, mas ela é igual a 11,1 por falta, com uma casa decimais que foi exigida aqui, com uma casa decimal, tá certo? Pessoal, dá um like aí nos nossos vídeos, se inscreve no canal. Essa é uma aula aí para o primeiro grau. Eu faço o possível para atender vocês, entendeu? Porque eu tenho alunos de graduação nas mais variadas disciplinas, até aluno de doutorado, que vocês nem têm ideia do que é isso, mestrado e doutorado. Lá onde? Na universidade onde vocês vão estar um dia. Legal? Joinha, tranquilo? Um grande abraço.